doente, depressivo, alcoólatra, casamento destruído, vida financeira destruída, até o ponto de eu tentar o suicídio 3 vezes. Meu nome é Diogo, tenho 32 anos. Meu sofrimento começou aos meus 2 anos, quando eu fui acometida de um sarampo. A minha avó, que servia aos espíritos, ela comentou sobre essa mãe de santo, que eu chegando até eles, fazendo a visita, minha mãe fazendo a visita, e ela solicitasse lá, eu iria ser curado. Mas só que para me receber minha cura, ela precisava entregar minha alma. E minha mãe, pelo desespero que ela se encontrava no momento, já não via saída mais, a única solução foi ela aceitar aquele pedido. A partir dos meus 4 anos, eu comecei a ter pesadelos. Eu via vultos, eu via vozes, e aos meus 12 anos, eu conheci o álcool. Me viciei na cachaça, eu comecei a entrar no mundo da criminalidade. Começava a agredir pessoas que não estavam fazendo nada para mim. E aos meus 19 anos, eu já depressivo, vazio, eu tentei o suicídio. Eu pensei, eu arquitetei tudo como queria ser. Eu iria me jogar debaixo de uma carreta e aquela dor que eu estava sentindo, ela ia acabar. Aquela mãe de encosto que recebeu minha alma lá atrás, que fez todo o ritual, eu ouvi falar dela. E veio na mente aquela mensagem, procura ela. Mas como eu ainda não conhecia que aquele lá era o causador de todo aquele meu sofrimento, eu caí de cabeça no espiritismo. Comecei a me consultar com os demônios, fiz rituais para ganhar dinheiro. E isso aí, a cada vez que eu fazia um ritual, a dor só aumentava. Aos meus 20 anos, eu conheci a minha esposa. No primeiro mês ela já foi morar comigo. E no terceiro mês que a gente já estava junto, em uma visita à casa de uma tia minha, essa mãe de encosto que eu me consultava com ela estava no local naquele dia. E ela falou que o meu relacionamento com a minha esposa, que ainda não era minha esposa, não passaria de mais um mês. E a partir daquele dia que ela falou aquilo, o nosso relacionamento que ia bem, virou de perna cabeça. Toda vez que eu bebia, que eu ingeria álcool, que eu chegava perturbado em casa, eu puxava a faca para matar ela. Que depois de um desentendimento, de uma briga feia, a gente dentro do carro, se agredindo fisicamente, eu tentei capotar o carro, eu e ela dentro do carro. Ela também arquitetava me matar todos os dias. Era um inferno. Eu tinha esposa de segunda a quinta-feira. De sexta a domingo eu era do mundo. Mas no fundo de mim tinha aquele desejo de sair daquela situação. Mas eu não tinha força. Bateu um grupo de evangelização na minha porta. Um obreiro bateu na minha porta e me fez o convite. Aquele obreiro, quando ele começou a falar comigo, parece que ele tinha um livro da minha vida escrito ali naquela hora. Ele falou tudo o que estava acontecendo comigo. Todo sábado ele estava na minha porta. E eu chegava a falar para minha esposa, vai lá e fala para ele que eu não estou. Pede para ele ir embora. Aí no último sábado que ele foi, isso já há um mês, ele bateu na minha porta, eu falei, fala para ele que eu vou. Eu fui lá só para agradar ele. Eu não fui com o intuito de buscar a Deus. Eu cheguei na igreja já no meu fundo de poço. Eu já não via saída, já tinha tentado suicídio. E naquele dia que eu cheguei na igreja, eu ouvi uma palavra do bispo, estava no altar. Ele falou, tem jeito para você. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus. Que durante os meus 24 anos, eu nunca ouvi falar de Jesus. Teve um certo período da minha vida que para mim chegar aqui na igreja, eu tinha que catar moeda. Catava moeda para chegar para pagar o ônibus. Aí eu me revoltei.
Eu falei, eu vou buscar o Espírito Santo. Comecei a buscar. Nesse período, veio a fogueira santa. Eu comecei a fazer fogueira santa. Só que a minha fogueira santa, que é do início, era por bens materiais. E Deus ele começou a honrar. Mas eu ainda tinha um vazio. Eu estava preenchido financeiramente só. Eu fui no altar, me derramei e fiz um propósito com Deus. Me mostre o que eu preciso abrir mão. Por que eu não sou batizado com o teu Espírito? E uma noite Deus ele veio e me mostrou. Na reunião ele me mostrou que eu tinha um altar dentro de mim. Mas esse altar não era de Deus. Esse altar era um bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro era o meu próprio pai. E Deus ele veio me mostrar que enquanto o teu altar for preenchido por um bezerro de ouro, for preenchido pelo teu pai, enquanto ele não sair do lugar que eu tenho que estar, eu não vou entrar. E logo após veio a campanha da Fogueira Santa, junto com o jejum de Daniel. E eu falei para Deus, meu Deus, eu vou sacrificar. Eu me lembro que eu cheguei a vender tudo que eu tinha dentro de casa. Foi pro altar. E quando eu subi, que eu desci do altar, eu já desci com a certeza de que o Espírito Santo era comigo. E do jeitinho que ele me pediu, eu fiz. E aí ele desceu. Aquela tarde para mim foi a tarde mais gloriosa da minha vida. Todo aquele vazio que eu cheguei na igreja, todos aqueles complexos, toda aquela perturbação, ouvia vozes, via vultos, sonhava com demônios, tudo isso ele tirou. Quando eu recebi o Espírito Santo, todas as áreas da minha vida se preencheram. Tudo que tinha em falta, ele preencheu. Hoje eu tenho uma empresa. Durante a pandemia, enquanto muitas empresas estavam fechando, estavam declarando falência, demitindo funcionário, minha empresa estava fechando contrato. Estava recebendo pedidos. E Deus ele restaurou meu casamento. O desejo de matar minha esposa acabou. Abençoado, um casamento abençoado, uma vida estabilizada. Mas nada disso substitui a importância do Espírito Santo na minha vida. E tudo que eu tenho de mais precioso, de mais valioso hoje na minha vida é o Espírito Santo.